Professor Adson Brito, mais uma vez aqui no Metrópole Turismo. Muito bom dia, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Bom dia, Lara. Bom dia, Lara Kertes. Bom dia, Cláudio Sacramento, Vanessa Abreu. Um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Metrópole e, em especial, para os ouvintes do programa Metrópole Turismo, que é um programa líder de audiência. E, como eu sempre digo, muito obrigado mesmo pelo convite de estar hoje aqui, mais uma vez, para falarmos sobre os bairros de Salvador. E, como você disse, para falarmos dos bairros de Salvador. E o bairro de hoje é o bairro do Barbalho. E, como eu sempre falo, eu quero parabenizar mais uma vez ao programa Metrópole Turismo pela feliz iniciativa de mostrar a Bahia para os baianos, mostrar a Bahia para os turistas. Infelizmente, a nossa história, a história da cidade de Salvador, ela foi silenciada nas salas de aula. A nossa história, a história da Bahia, ela infelizmente foi apagada dos livros didáticos. E o programa Metrópole Turismo, como você disse, vem com essa proposta de mostrar a Bahia para os baianos. É muito importante, porque muitas pessoas vivem aqui na cidade, mas não conhecem a sua história, não conhecem a sua identidade. E esse programa é muito importante nesse sentido, porque as pessoas passam a ver os bairros, a ver a cidade com outro olhar e até mesmo uma questão de pertencimento. Eu queria também me apresentar antes, falar, eu sou o professor Adson Brito do Velho, eu sou professor concursado em História há 28 anos, eu também sou psicólogo e neuropsicólogo, formado também em Filosofia. E eu mantenho uma página no Facebook chamada Salvador Tem Muitas Histórias. E nessa página, Salvador Tem Muitas Histórias, eu conto também a história dos bairros da cidade. Eu falo sobre os pontos turísticos, os pontos históricos da nossa Bahia. E também falo de figuras pitorescas na nossa cidade, como Jaime Figura, Mulher de Roxo, Guarda Pelé e por aí vai. Então, hoje eu vou falar sobre o bairro do Barbalho. Bem, o Barbalho, para quem não conhece, ele fica no centro da cidade, ali próximo do Colégio Iceia, vou falar do Iceia, fica próximo da antiga Escola Técnica, que eu também vou falar um pouco sobre a Escola Técnica. O bairro do Barbalho, ele faz limitações com o bairro de Nazaré, Santo Antônio, Além do Carmo, Macaúbas e dentre outras localidades. Mas eu vou começar com a seguinte questão: por que o nome Barbalho? Qual é a origem desse nome Barbalho? Bem, é simples. Na verdade, o Barbalho tem esse nome porque o antigo proprietário das terras era um militar pernambucano chamado Luiz Barbalho Bezerra. Então, como o antigo proprietário era Luiz Barbalho Bezerra, a localidade passou a se chamar Barbalho. Por favor, Lara. Então, quer dizer que, assim como em outros bairros, o bairro do Barbalho era também uma propriedade privada, era uma fazenda, era uma propriedade de alguém, e que com o passar do tempo foi transformado no bairro da cidade. Vamos Exatamente. Vários bairros daqui, a gente aprendeu já sobre muitos bairros, e vários bairros da cidade eram propriedades privadas, fazendas, né? Enfim. Exatamente, Lara. Então, esse Luiz Barbalho, ele, na verdade, ele entrou para a história por vários motivos. Além de ser o antigo proprietário das terras do Barbalho, ele mandou construir o Forte do Barbalho, que eu vou falar também um pouco sobre ele hoje. E Luiz Barbalho ficou conhecido como herói da resistência baiana, porque ele impediu a segunda invasão dos holandeses na cidade. Então, a cidade de Salvador, ela sempre foi muito cobiçada pelos povos estrangeiros, principalmente pelos povos holandeses.
E os holandeses, quando tentaram invadir a cidade, Luís Barbalho, junto com mais ou menos 1.300 homens, impediram a invasão deles aqui na nossa cidade. E os holandeses não conseguiram passar nem pela Água de Meninos. E então ele entrou para a nossa história por essa questão e também por ter mandado construir o Forte do Barbalho. Bem, antigamente, quando as pessoas se referiam ao Barbalho, as pessoas utilizavam outro nome. O Barbalho era chamado de Matadouro. Ave Maria. Matadouro da cidade, mas olha, tem uma outra conotação. O Matadouro da cidade é porque o Barbalho era um dos principais locais onde se havia o abate de gados, né, o abate de bois e vacas para comercialização na cidade. Então, quando as pessoas queriam se referir ao Barbalho, as pessoas se referiam ao matadouro da cidade. E os matadouros na cidade, eles remontam o século XVIII. Então, inicialmente, esse matadouro, ele ficava ali próximo do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento era conhecido como Hortas de São Bento. Então, os animais eram abatidos ali e as carnes eram ali comercializadas. E as vísceras desses animais eram jogados em um rio que passava ali pela Barroquinha. A Barroquinha tinha um rio, depois foi aterrado, e aí essas vísceras eram jogadas ali, e ali parte daquele local ficou conhecido também como Rio das Tripas. E depois do São Bento, esse matadouro passou para a Piedade. E depois da Piedade, ele passou para o Barbalho, que ficou durante muito tempo. A cidade haviam vários currais, vários bairros de Salvador, Lara e ouvintes, eram currais onde os gados ficavam à espera do abate. Haviam currais em vários lugares. A Praça da Piedade, nos Barris, no Largo do Campo Grande, Itapajipe, Brotas, Cabula e no próprio Barbalho. Então, o Barbalho, ele era chamado de matadouro da cidade. Então, Luís Barbalho, ele mandou construir o Forte do Barbalho, Forte ou Fortaleza do Barbalho, que é uma construção histórica. O Forte do Barbalho, ele data de 1638, ou seja, o primitivo forte é de 1638. E o atual forte que nós conhecemos, ele é do século XVIII. Aonde nós encontramos o Forte do Barbalho, aquelas terras pertenciam inicialmente à igreja. Eram terras que pertenciam aos padres carmelitas. E ali era chamado de Sítio Matança. Então, toda aquela região do Barbalho eram fazendas, eram sítios, como você colocou, que era chamado de Matança. Ali tinha um grande sítio, chamado Sítio de Matança. E esse Forte do Barbalho, o primitivo forte, ele tinha um fosso de água, né, que impedia que as pessoas passassem com muita facilidade, que era de 2,5 metros de profundidade. E ali também existia uma ponte elevadiça. Poucas pessoas sabem, mas o forte ou fortaleza, que hoje nós chamamos de Forte do Barbalho, o nome oficial é Forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo. O Forte de Nossa Senhora do Monte Carmelo. E aquele Forte do Barbalho, que é o Forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo, ali já aconteceu de tudo. Ali, no passado, já foi um abrigo de leprosos, que hoje nós não falamos mais leprosos, falamos sobre portadores de hanseníase. Então, quem tinha doença de lepra, hoje hanseníase, tinha que viver afastado da sociedade,
porque havia um preconceito muito grande. Então, o Forte do Barbalho abrigou ali um leprosário que depois passou para aquela região da Baixa de Quintas, onde hoje funciona o arquivo público. Também, no Forte do Barbalho, ali já foi uma cadeia pública. Lembrando que a primeira cadeia pública de Salvador funcionou ali onde tem a Câmara dos Vereadores. Então, Tomé de Souza, quando chegou à cidade para fundar uma fortaleza firme e forte, em 1549, ali onde a Câmara dos Vereadores, ali funcionou a primeira cadeia pública da cidade. Depois passou para o Forte do Barbalho. Por favor, Lara. É só para lembrar você que chegou agora que nós estamos hoje com o professor Adson Brito aqui no programa, conversando sobre o bairro do Barbalho. Você que chegou agora e não está sabendo sobre o que é o nosso tema de hoje, já fique bem informado aí. Professor Adson Brito contando para a gente a história do Barbalho aqui no Metrópole Turismo de hoje. Pode seguir, professor. Ok. Então, esse Forte do Barbalho, ele abrigava leprosos. Já foi também a cadeia pública da cidade. Ali também já funcionou o asilo, dos chamados Asilo dos Inválidos. E ali também funcionou um hospital. Poucas pessoas sabem, mas no Barbalho, no Forte do Barbalho, funcionou um hospital durante 7 anos que cuidava de pessoas que foram acometidas pela varíola. Teve uma manifestação muito grande de varíola na cidade, então o Forte do Barbalho tinha essa função também de abrigar os doentes, então teve uma função muito grande social. E ali também, no Forte do Barbalho, os presos políticos ali passavam, né, os presos políticos durante o regime militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985, durante 21 longos anos. Eram os anos de chumbo, eram os anos de ditadura, que ali também ficavam os presos políticos. Bem, ali no Forte do Barbalho também recebeu a visita de Dom Pedro II. Interessante que Dom Pedro II, sempre que ele visitava algum local, ele deixava tudo registrado no diário dele. E aí eu vou ler aqui para vocês uma passagem desse diário, que quando ele visitou o Forte do Barbalho, qual foi a percepção dele, de Dom Pedro II? Ele visitou em 1859. Ele dizia assim, eu vou ler. Falava assim, fui ver a prisão, ou seja, do Barbalho. Fui ver a prisão do Barbalho é sofrível. O carcereiro é surdo e parece um tanto lerdo. Pouca luz, mal arejado, os alimentos fornecidos aos presos é uma vez por dia, em pequenas quantidades. E ali estão muitos presos sem culpa formada. Foi a visão de Dom Pedro II. Agora, gente, um dado interessante que eu quero contar, acho essa história muito interessante, que entrou para a história e folclore da Bahia, é a história de Júlia Fetal. Júlia Fetal, uma baiana que foi, diz a história e a lenda, que ela foi assassinada pelo próprio noivo com as balas feitas da aliança, as balas de ouro da própria aliança. O que isso tem a ver com o Forte do Barbalho? É o seguinte, Júlia Fetal era uma jovem de 20 anos, muito bonita, prendada, religiosa, pintava, bordava, tocava piano, sabia falar inglês e francês, e Júlia Fetal morava ali onde hoje é mais ou menos aquela região da Piedade. E Júlia Fetal era uma jovem muito à frente do seu tempo. Ela não queria casar, ela não queria ficar noiva, e ela tinha um professor particular, era o professor dela de língua estrangeira, João Stanislau da Silva Lisboa, de 28 anos. E eles acabaram se apaixonando, ele mais por ela. Ficaram noivos.
Só que o professor queria ter um domínio sobre Júlia, queria controlar os passos dela. E Júlia Fetal dizia que ela queria ser uma mulher livre. Ela dizia que ela não nasceu para ser noiva, que ela não nasceu para ser esposa, que ela queria ser uma mulher de todos, de muitos, uma mulher livre. E o professor José Stanislau, possesso, enciumado, matou a noiva Júlia Fetal com a bala no coração confeccionada com as balas da aliança. Dizem que foi uma bala de ouro, mas na verdade não foi a bala de ouro. Esse crime entrou para a história da cidade, abalou toda a cidade. O professor foi preso, cumpriu 12 anos de prisão no Forte do Barbalho. Esse crime ganhou uma repercussão tão grande que o imperador, Dom Pedro II, visitou o forte para poder conversar com o professor o que foi que motivou ele a fazer aquilo. E aí, Dom Pedro II resolve dar ao professor José Stanislau da Silva Lisboa o perdão. Ele assassinou brutalmente, covardemente, uma mulher e ele recebeu o perdão. E o professor disse, não, eu não quero o perdão. Eu cometi um crime e mereço pagar por esse crime. E o professor, assim, ficou ali no Forte do Barbalho. Inclusive, essa história de Júlia Fetal virou uma novela da Rede Globo em 2018, chamado Espelhos da Vida, que, por curiosidade, a história não se passa, retratada na Globo, não se passa em Minas Gerais, ou não se passa na Bahia, se passa em Minas Gerais. E os ossos, os restos mortais de Júlia Fetal, que foi assassinada com a bala dita de ouro, os restos mortais de Júlia Fetal encontram-se na igreja de Nossa Senhora da Graça, no bairro da Graça, junto do túmulo de Catarina Paraguaçu. E agora eu vou falar de uma das mais importantes escolas da Bahia, que é o ICEA. Possivelmente, muita gente que está assistindo o programa, o coração vai bater mais forte, porque vai lembrar um pouco da história do ICEA. ICEA, Instituto Central de Educação Isaías Alves. O ICEA é a escola pública mais antiga da Bahia. Foi a primeira escola da Bahia, foi o ICEA, depois o Central. O ICEA, ele foi fundado no ano de 1836. 1836, ou seja, são 185 anos de muita história. E o ICEA, antigamente, ele recebia o nome de Escola Normal da Bahia. O nome não era ICEA, era Escola Normal da Bahia e funcionava no bairro de Nazaré. Então, o ICEA funcionava no bairro de Nazaré. 3 anos depois, em 1839, foi que passou para o Barbalho. Então, Isaías Alves, Instituto Central de Educação, Isaías Alves. Isaías Alves foi um professor, educador baiano e também psicólogo. Ele foi um dos idealizadores, um dos criadores da Faculdade de Filosofia da Bahia, que hoje é Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. E a escola, o ICEA, o Instituto Normal, era conhecido em toda a Bahia como a escola que formava professores. Então, todo mundo, toda garota, principalmente, que quisesse ser professora, o caminho era o ICEA. O ICEA lançava, todos os anos, muitos profissionais capacitados para exercer o magistério. E os cursos, inicialmente no ICEA, isso já no século XIX ainda, os cursos duravam 1 ano. E lá os alunos estudavam didática, aritmética, desenho linear,
princípios da doutrina cristã, literatura, caligrafia, gramática filosófica da língua portuguesa. E o ICEA, no ICEA passaram figuras importantes ali, como Anísio Teixeira. Anísio Teixeira estudou no ICEA. Anísio Teixeira, que é um dos maiores educadores do país. Milton Santos, o grande geógrafo baiano, premiado, reconhecido internacionalmente. Milton Santos também passou pelo ICEA. E o Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce, que hoje é Santa Dulce dos Pobres, também estudou no ICEA. Então, gente, é muita história ali naquele bairro do Barbalho. É muita história, é muita coisa que os baianos têm que se apropriar dessa história, dessa riqueza. E também eu quero falar do Teatro do ICEA. O Teatro do ICEA já foi um dos mais importantes teatros da nossa Bahia. O Teatro do ICEA, ele tinha uma importância muito grande, sim, Lara. Voltamos, que o Metrópole Turismo de hoje está super interessante, aprendendo um pouco mais sobre o bairro do Barbalho, com o professor Adson Brito. Por aqui, muitas mensagens, professor, para você, mas antes da gente partir para essa fase do programa, vamos concluir aí, no final do primeiro bloco, o professor ia falar para a gente sobre o teatro da Escola ICEA. Vamos aprender um pouquinho sobre ele e depois a gente começa a compartilhar o conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Pode continuar, professor. Ok. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook, Salvador tem muitas histórias, né? Então, gente, o Teatro do ICEA é um teatro que ele teve uma importância muito grande na história da nossa cidade e é um teatro que ele servia, a função dele era dar um suporte pedagógico aos professores e aos alunos nas suas aulas. Então, durante um tempo, os governantes eles tinham interesse em associar a educação com cultura e arte. Se nós formos observar, muitas escolas públicas de Salvador possuem teatro, algumas escolas. Por exemplo, o ICEA tem um teatro do ICEA. O Severino Vieira tem o Teatro das Oliveiras. O Anísio Teixeira também tem um teatro, que por lá passou, inclusive, o ator Lázaro Ramos, que começou fazendo teatro também no Anísio Teixeira. Temos o auditório do Colégio Central. Então, antes, os governantes associavam, em um determinado período, associavam educação, cultura e arte. Hoje, não se fala mais em arte nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Não se constrói teatros, não se constrói espaços culturais voltados para os estudantes. Muito pelo contrário, na sociedade hoje que nós vivemos, os artistas, os atores, os músicos, os cantores, os artistas plásticos, os dançarinos, são vistos pelo governo como vilões. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, bem, o Teatro do ICEA, ele foi construído em 1937 e foi inaugurado no ano de 1939. Era um teatro de bairro, mas que movimentava a cena cultural da cidade. E o Teatro do ICEA, para você ter ideia, um dos maiores palcos da cidade, tinha capacidade para 1.300 pessoas. 1.300 pessoas. Então, era um teatro e é um teatro grande. E por lá, várias coisas aconteceram, espetáculos de dança, espetáculos de teatro, espetáculos musicais, inclusive, de quando em quando, o programa Recreio, que fez muito sucesso nos anos 80, com a tia Arilma, era um programa que às vezes era transmitido pelo Teatro do ICEA. E também no Teatro do ICEA aconteceu um programa muito importante voltado para a criança, que era o programa chamado A Hora da Criança. A Hora da Criança ficou mais de 40 anos no ar, mais de 40 anos. É um programa que foi fundado em 1943 pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa, que foi o pioneiro do teatro infantil na Bahia. Adroaldo acreditava e dizia que não existe possibilidade da criança aprender de uma forma segura e eficaz se não tiver associado com a dança,
com a música, com artes plásticas, com o desenho, com a pintura. Então, ele associava sempre, a educação tem que estar de mãos dadas com a arte. E o programa A Hora da Criança, que também era transmitido pelo Teatro do ICEA, ficou durante 30 anos sendo transmitido pela Rádio Sociedade da Bahia durante 30 anos, sempre aos domingos. E também era um programa que ele ia para vários interiores da Bahia. E no Teatro do ICEA também aconteceram shows memoráveis, shows como de Alcione, o show de Rita Lee, e um show que ficou marcado na memória afetiva de muita gente da cidade foi o show de Elis Regina. O show que aconteceu em 1978, quando Elis Regina apresentou o show Transversal do Tempo. Quem esteve lá vai lembrar daquele magnífico show que Elis abriu cantando Fascinação. E em 2000, o Teatro do ICEA, durante muitos anos, ele ficou fechado. O teatro, durante muitos anos, ele ficou abandonado. Aí, em 2018, agora, o governo do estado resolveu reformar o teatro. E, para a alegria da cidade, a alegria dos artistas, o teatro seria entregue à classe artística. O que aconteceu? O teatro continua fechado, porque o teatro iria servir como centro de formação de eventos. Aí eu pergunto, formação de evento para quê? Para quem? Quando? Onde? Ninguém sabe. Ou se está acontecendo alguma coisa, não está sendo divulgado. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui ao governador Rui Costa ou alguém da equipe dele, por favor, devolvam o Teatro do ICEA para a população, devolvam o Teatro do ICEA para a classe artística, principalmente para uma cidade que carece de teatros e as pautas são caríssimas. Governador, o teatro é nosso. O teatro é nosso, não foi para ser reformado e ficar fechado. Com certeza. Agora vamos falar da escola, antiga escola técnica, aquela escola que todo jovem da época tinha vontade de vestir aquela camisa azul, porque dava status, dava um reconhecimento e acreditava-se que quem estudava na escola técnica já saía com emprego. Era o sonho de todo jovem. Então, na verdade, para quem estudou na escola técnica ou quem não estudou, atenção. A escola técnica, ela era chamada de... O nome era Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia. Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia. E a escola técnica, ela ficava ali no relógio de São Pedro. Ficava no relógio de São Pedro. E quais eram os cursos que tinham lá? Alfaiataria, encadernação, mercenaria, sapataria, ferraria. Então, eram esses cursos que tinham na escola técnica. Isso quando eu ficava no Forte de São Pedro. Em 1926, foi que a escola passou ali para o Barbalho. Em 42, passou a chamar-se Escola Técnica. E aí passou a ter os primeiros cursos, que era o curso de desenho de arquitetura, desenho de máquina e eletrotécnica. E a Escola Técnica, que já foi Cefet, IFBA, faz parte da história de milhares de baianos. E também eu quero salientar que o bairro do Barbalho, ele conserva características de uma cidadezinha do interior. Tem muitas ruas ali do Barbalho que o calçamento ainda é de pedra, árvores, aquele clima bom de cidadezinha do interior. Vale muito a pena conhecer o Barbalho. E ali no Barbalho tem um local chamado Laná, L-A-N-T, Laná, que era, como a gente chama, de a parte elitizada do Barbalho. Esse Laná, na verdade, foi um francês que possuía uma fazenda ali no Barbalho, chamado Henrique Laná. E também ali no Laná, ali também havia o Matadouro. Henrique Laná foi um dos homens mais ricos da cidade. Foi um dos homens mais ricos de Salvador. Foi o primeiro a possuir o automóvel movido a gasolina aqui em Salvador. Ele mandou trazer o automóvel da França. Ele ficou dirigindo esse automóvel pela cidade de Salvador. Era sempre uma festa nos anos 30, 40. Em 1930, na verdade, ele aposentou esse automóvel. E a boa notícia é, quem quiser conhecer de perto, ao vivo e a cores, esse
esse automóvel, que foi o primeiro automóvel movido a gasolina da Bahia, você pode encontrar que ele está em exposição, porque a família Alaná doou para o Museu da Santa Casa de Misericórdia. Então, está lá o carro, muito bonito, por sinal, e está em exposição permanente para quem quiser conhecer. E falar do Barbalho, também eu queria falar um pouco sobre o Instituto de Cegos da Bahia. Um instituto de cegos que fica na Rua José de Baixo, no Barbalho. É uma instituição sem fins lucrativos que funciona desde 1933, que foi idealizada pelo professor Alberto de Assis. Antigamente, o Instituto de Cegos era um regime interno, porque acreditava-se que os cegos, na verdade a palavra é cego, é o correto, os cegos acreditavam que os cegos não podiam sair, tinham que ser protegidos de tudo e de todos, como se fosse assim bibelôs. E hoje a gente sabe que o cego, o deficiente visual, ele tem que sair, ele tem que se divertir, ele tem que participar da vida social, o cego está estudando, está trabalhando, está indo à luta. Então, esses cegos, na verdade, eles viviam em regime de internato, que eram comandados por freiras. E depois passou-se a entender que o deficiente visual, o cego, também tinha direito à educação formal. E ali, no Instituto do Cego, foi criada uma escola primária, eles só estudavam até o primário, e quem quisesse depois poderia ir para a escola normal, que era o ICEA. Depois, o Instituto de Cegos da Bahia passou também a receber cegos de Sergipe. Ali tem de tudo: oficina de música, produção que eles fazem em braille, cursos de informática, tem um estúdio de gravação, auditório, oficina de bengalas, eles fazem bengala para poder vender, para poder ter um sustento. E, diga, Lara. Professor, eu preciso correr aqui, eu sei que é muito assunto, mas é porque tem muito ouvinte aqui mandando mensagem, eu preciso fazer a participação deles valer também, nosso tempo é muito curto. Pronto. Ed Carlos, que mora no Cabula, diz que é seu aluno e amigo e manda um super abraço para você. Simone abraço, também Ed. diz que se chama Simone Matos, ela é moradora do Barbalho, diz que estudou no ICE e também na Escola Técnica. Pede para você falar um pouco da Escola Técnica, você já falou, então está fechado. Zilka também agradece ao professor pela linda aula, aqui pelo nosso WhatsApp. Zilka. Pelo YouTube, um monte de gente aqui manda mensagem. Suzane diz que dia de hoje é dia de cultura. Tia Doçorada dá bom dia. Alex também dá bom dia. Nildete pede para a gente programar um dia para falar sobre o bairro de Pernambués. A Vanessa, anota aí, Pernambués, para a gente falar também aqui. Nildete diz que está ouvindo a gente. Ramon parabeniza o programa e diz que está te seguindo. Cláudia também por aqui já dando bom dia. Tati diz que você é um querido professor. Dia Doçorada diz que você pergunta se foi você, o professor, que falou sobre o mestre Cosme de Farias. Foi sim, ele falou em uma aula passada aqui. Cláudia diz que é uma pena o Barbalho estar completamente abandonado e com muitos casarões caindo. Esse é um alerta para os proprietários e governantes. Deixa eu ver mais aqui. Meu diretor de teatro e grande amigo, Ed Carlos. Reinaldo Gomes. O professor Adson ensinou na Escola Estadual Anísio Teixeira, professor? Continua ensinando na Escola Estadual Anísio Teixeira, que fica na Caixa d'Água, 28 anos. Inclusive, está tendo inscrição lá no Anísio Teixeira, no bairro da Caixa d'Água. Quem quiser fazer curso de segurança do trabalho, análises clínicas e o curso novo de agente comunitário. Ladeira do Ipiranga, Ladeira do Paiva, número 40, na Caixa d'Água. As inscrições são gratuitas, curso técnico, segurança do trabalho, análises clínicas e agente comunitário. Anísio Teixeira. Olha aí, quem está a fim de se profissionalizar, de aprender um pouco mais, a Escola Estadual Anísio Teixeira está com vagas abertas, é uma escola estadual, pública. Isso. Corra lá e faça sua inscrição. Renildo Gomes disse que você foi professor de história dele nos anos de 97 até 99, no Anísio Teixeira. Suzane Luiz Rocha diz, perdi o horário, mas cheguei. O Forte também tem um lado triste. Nos anos 70, o Forte abrigou um centro de tortura da ditadura militar. Hoje é um grande celeiro cultural. Ed Carlos diz que Júlia Fetal teve a morte muito parecida com a de Daniela Pérez, filha de Glória Pérez. Ramon diz, a Rua da Matança, ali no Barbalho, tem a ver com o que o senhor falou? Também, porque era toda aquela região do Barbalho, aquela parte ali que chama de Matança, todo aquilo ali era um matadouro da cidade. Então, eram várias partes ali do Barbalho.
Luiz lembra aqui a reivindicação aí do professor, lembrando que o ICEA tem um lindo teatro que é muito desconhecido e muito pouco valorizado. Rafael Brito diz que, mais uma vez, parabéns a esse professor, gosto muito dele, das suas aulas, e o programa poderia convidar ele mais vezes. Parabéns ao professor, ao programa, por trazer conhecimento. Nosso querido Walter Dória diz que foi morar no Barbalho, onde mora até hoje, desde 1958. Alaná era chamada de matança, como o professor bem falou, por causa do abate dos bois. Ainda tinha muito mato naquela época, quando eu jogava bola aos 12 anos de idade. Suzane de pergunta, existe algum símbolo do bairro em homenagem a Júlia Fetal, por ter sido uma mulher forte e corajosa em busca da sua liberdade? Olha, na verdade, Júlia Fetal, ela não está associada à história do Barbalho. Eu citei Júlia Fetal porque o professor José Stanislau da Silva Lisboa, que foi o assassino, ele ficou detido no Forte do Barbalho. Mas não existe esse símbolo de Júlia Fetal. Isso. Suzane diz aqui... Não, mentira. Delza Coelho. Bom dia, Lara. Amando o programa. Eu estudei na escola Getúlio Vargas e depois no ICEA. Todos os dias tinha hasteamento de bandeira, cantando o hino nacional antes de entrar na aula. Hoje eu tenho saudade. Ed Carlos diz que você é um dos grandes professores. Tia Dossorada também deixa aqui uma mensagem de carinho, falando de Irmã Dulce. Professora Lúcia Góes manda um beijo a todos. Conceição também, bom dia a todos. Triste de nós se não existisse a arte. Multirota diz que fez o ginásio no ICEA, depois foi para a Escola Técnica, que era um ótimo colégio. Deixa eu ver mais aqui. Cadê? Edna, bom dia, Lara. Que recordações maravilhosas. Parabéns ao professor. Obrigado. Adoro esse bairro do Barbalho, ele é bucólico, parece que a gente está fora de Salvador, diz professora Lúcia. Renildo dá parabéns ao programa e ao grande professor. Delza diz que estudou no Anísio Teixeira e fez análises clínicas na ladeira do P. Tia Dossorada do Paiva. Muito bom. É isso, muitas mensagens aqui, muitas pessoas compartilhando conhecimento, histórias e lembranças desse querido bairro da nossa cidade, cheio de histórias, né? Riquíssimo em histórias, que é o bairro do Barbalho. Aproveitar e mandar aqui, já que foi citado aí o Instituto de Cegos da Bahia, mandar um super beijo para Consuelo, que é quem coordena lá todo o Instituto, e para minha querida e sempre doutora Mariar, que voluntariamente cuida das pessoas portadoras de albinismo lá no Instituto de Cegos e que é uma médica competentíssima e muito empenhada também em cuidar e fazer o voluntariado dela lá no Instituto de Cegos da Bahia. Professor Adson Brito, muito obrigada. Lara, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa e estou sempre à disposição que vocês quiserem me convidar. Um beijo. Muito bom, vai ser sim convidado, escolha o próximo bairro. Nós estamos aqui, pessoal, esperando vocês amanhã, pontualmente às 10 horas, para mais um Metrópole Turismo. Fiquem com Deus, se cuidem, usem a máscara. E chegou vacina, se chegou a sua vez, corra e vá se vacinar. Um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau, obrigada. Até mais, tchau, tchau.